Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo a nossa amiga Beth, a nossa amiga Nicásia, que elas vieram falar os tipos de mediunidade do livro dos médiuns, a segunda parte da palestra, né? Capítulo, se eu não me engano, 14. E sejam muito bem-vindas, minhas amigas, Deus abençoe. Vocês iniciam com a prece, por favor. No final, a vibração e a prece. Gratidão de 20 a 40 minutos e é com vocês. Obrigado em nome da casa. Então, boa noite a todos. Levemos o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso grande mestre, aos mentores amigos do SEAC, aos nossos mentores, que eles possam estar aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender e levar adiante os ensinamentos do Livro dos Médiuns. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja. Então, Nicásia, boa noite, Nicásia, mais uma vez, né? Boa noite. A palavra é sua. Obrigada, Beth. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo e também aqueles que vão nos assistir futuramente. Nós vamos falar hoje um assunto que é muito, a gente fala muito na casa espírita, muito recorrente, né? Os tipos de mediunidade, mas antes da gente falar sobre os tipos de mediunidade, acho muito importante a gente falar sobre os médiuns, né? Que está associado aos tipos de mediunidade. E muitas pessoas podem ter a curiosidade de perguntar ou de saber o que é um médium, né? O que é mediunidade, quais os tipos de mediunidade, e esses temas nós vamos abordar hoje, né, para trazer esse esclarecimento, e que é um ponto de partida, como nós já falamos em outras oportunidades, os fenômenos espíritas foram o ponto de partida para o início, né, da doutrina espírita. E nós costumamos falar que o espiritismo é de todos os tempos, ou seja, o espiritismo não iniciou com Kardec, com a doutrina dos espíritos. Ele sempre existiu, né, através das pessoas que sempre se conectaram com o mundo invisível. E aí a gente tem até uma forma de trazer as pessoas, muitas vezes, podem até ficar chocadas, mas a gente costuma falar assim: é tão antigo o espiritismo que a Bíblia, quando a gente abre, ela está cheia de fenômenos espíritas, do começo ao fim, né? Para você ver que a história da humanidade, ela traz essas manifestações todas, e o espiritismo está presente na vida de todos nós, né? Basta a gente falar que a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma oração, por exemplo, a gente está entrando em sintonia com o mundo invisível, né? E os benfeitores estão ouvindo a nossa prece, e isso é um intercâmbio que nós estamos fazendo com o mundo invisível. Então, assim, está presente em nossa vida, afinal de contas, nós somos espíritos encarnados, né? E entramos em contato com os outros espíritos, os benfeitores espirituais desencarnados, né? Então, enfim. E aí, Kardec, quando codificou a doutrina, ele veio trazer, né, uma doutrina através dessas manifestações, porque ele fez a investigação, e por isso o livro dos médiuns, que Kardec publicou, a parte científica, né, a ciência que fez toda essa investigação dos fenômenos espíritas através dos médiuns, né.
E a pergunta seria a seguinte: todos nós somos médios? E no Livro dos Espíritos, o Kardec fala que sim. Muito interessante. E ele trouxe, quando o Kardec codificou, ele trouxe uma nomenclatura nova, né, para dar nome aos fenômenos, às pessoas envolvidas. Então, por isso que temos os médios, né, e os tipos de mediunidade. E quando a gente pergunta, mas o que é um médium, né? Médium é todo aquele que sofre, que sente, na verdade, a influência dos espíritos. E Kardec responde assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Ou seja, todos nós somos médios, em um grau maior ou menor, mais intenso ou menos intenso, né? Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar, né? Então, assim, existem os médios ostensivos, aqueles que entram em contato com os espíritos, que passam as comunicações, né? E as outras pessoas que têm mediunidade, mas não é tão ostensiva assim. É mais suave, é mais tranquila. E muitas nem sabem que tem mediunidade, né? E muitas vezes, é curioso porque as pessoas, muitas vezes quando o fenômeno começa a acontecer, quando a mediunidade começa a despertar, as pessoas muitas vezes têm medo, né? Porque é uma coisa nova, é um momento assim. Outras pessoas desabrocham a mediunidade ainda na infância, depende muito da situação, das circunstâncias, né? Algumas pessoas, a mediunidade começa a aparecer na adolescência ou na fase adulta, às vezes, muitas vezes, na idade mais avançada mesmo, né? Então, a gente precisa trabalhar essa mediunidade para, como falamos, educar, para a gente não ficar dando passividade ou dando comunicação em qualquer lugar, né? Existe um lugar próprio para isso, o momento certo. E na doutrina dos espíritos, nós aprendemos a ter esse controle sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre essa condição de ser médium, ostensivo, né? E o que seria a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade orgânica, é um dom que nós nascemos com ele, com esse dom. E ela é orgânica, como acabei de falar, né? É um dom e essa é uma predisposição que a gente sente, né, de ver, de ouvir ou sentir os espíritos, facilitando o intercâmbio, né, entre as criaturas, né? A palavra médium vem do latim medium, que significa meio, intermediário, né, entre o ser encarnado e o ser desencarnado. E como saber se eu sou um médium, né? E é aquilo que eu acabei de ler, que o Kardec colocou no livro dos médiuns, né? Que toda pessoa é, mas toda pessoa é médium num grau maior ou menor. Bom, existem vários tipos de mediunidade, né? E é isso que a Beth vai passar depois para a gente. Na doutrina dos espíritos, nós costumamos falar sempre que a mediunidade, nós trabalhamos a mediunidade com Jesus, ou seja, nós buscamos, através da mediunidade, o nosso progresso pessoal, auxiliar as pessoas necessitadas, tanto encarnadas como desencarnadas, seria, assim, o exercício da prática da caridade, né? Com nós e com o próximo. É isso, gente. A gente não pode criar, de repente eu tenho
como foi dito, uma mediunidade muito sutil, rudimentar mesmo. E eu não consigo criar em mim uma mediunidade, por exemplo. Todos nós temos, né, essa mediunidade rudimentar, seria uma intuitiva, e, no mínimo. E, de repente, eu quero ser médium, eu quero ser um médium psicógrafo. Eu não consigo desenvolver isso, porque não venho com esse dom de ser um psicógrafo. Eu posso ser um médium intuitivo, aí eu posso desenvolver mais essa parte, né? Eu posso aprimorar, mas não posso criar ou desenvolver uma mediunidade que eu não tenho. As pessoas já nascem com isso, né? Então, é isso. Kardec utilizou os recursos do intercâmbio para buscar respostas sobre questões fundamentais e filosóficas da existência e destacou a moral cristã como roteiro para o aperfeiçoamento do homem. Então, o desenvolvimento da mediunidade, ela está muito relacionada com a moral cristã, né? A gente precisa educar isso para não deixar solto, e também a gente tem que dirigir a nossa mediunidade para o bem, sempre para o bem, né? E é por isso que as pessoas que ressurgem no mundo com a tarefa da mediunidade, elas devem conhecê-la, né? Se conhecer, conhecer essa mediunidade, esse dom que ela tem, e aperfeiçoar para melhor servir ao bem, tá bom? Então, o médium, como foi dito, todos nós somos, e temos os vários tipos de mediunidade, que agora eu vou passar para a Beth, para ele explicar essa parte. Bom, aqui a gente vai trazer só um resuminho, né, dos tipos de mediunidade. Quem se interessar, lê lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, Allan Kardec fala muita coisa a mais do que a gente não fala, né? Dos tipos de mediunidade que não vai dar tempo de falar aqui. Então, ele entra em mais detalhes. Aqui eu vou trazer aqueles que ele mencionou, né? Então, os médiums de efeitos físicos são um tipo de mediunidade. Produzem os fenômenos materiais, a movimentação dos objetos, então, por exemplo, as mesas girantes, a produção de ruídos, as pancadas, e mesmo a aparição de espíritos, né? Algumas pessoas diziam fantasmas. E em relação aos médiuns de efeitos físicos, o Allan Kardec classificou em dois tipos: os médiuns facultativos e os médiuns involuntários ou naturais. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência de que são intermediários desse fenômeno. Eles colaboram com a espiritualidade de livre vontade. Allan Kardec escreve: a faculdade de produzir efeitos físicos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro. É como se ele dissesse assim, né? Tem diferentes especializações de tipos de mediunidade. Então, aqueles que são médiuns de efeitos físicos, eles não são psicógrafos, não são não dão a palavra, né? Não são psicofônicos. Ele fala assim, mas geralmente quando um diminui, outro se desenvolve. E em relação ainda aos médiuns de efeitos físicos, tem aqueles que são involuntários ou naturais. Então, eles produzem as manifestações de efeitos físicos, mas eles não gostariam de ser médiuns doadores de ectoplasma, é isso que o médium de efeito físico fornece, o seu ectoplasma,
ou eles nem têm consciência desse poder que possuem, muitas vezes não entendem o que está acontecendo em torno deles. Por exemplo, os poltergeist, né? Então, são espíritos zombeteiros que causam bagunça mesmo num determinado local, as coisas caem, voam pelo ar, às vezes pegam fogo, e para isso é preciso bastante ectoplasma. Geralmente, os jovens têm bastante vitalidade, bastante ectoplasma, eles são os epicentros do poltergeist. E eles, muitas vezes, nem têm consciência disso. Epicentro é aquele que, né, está irradiando ectoplasma. E quando ocorre essa emissão de ectoplasma, se ela ocorre com abundância, o Allan Kardec fala assim, grande emissão de fluido vital. Aí o médium se sente cansado, desgastado, enfraquecido. E outro tipo de mediunidade é aqueles médiuns sensitivos ou impressionáveis. Acho que aqui muita gente tem esse tipo de mediunidade. São as pessoas que sentem, de uma forma ou outra, a presença do espírito. Então, tem gente que sente arrepio pelo corpo, um arrepio gélido, né? Às vezes vai para um lugar assim, um cemitério, né? Ou então está em casa e sente aquele arrepio assim, suave, carinhoso, amoroso. Pode ser o seu mentor, pode ser um ente querido que veio visitá-lo, que já desencarnou. Outros sentem toques, né? Toques assim, do espírito desencarnado. E, o Allan Kardec escreve que todos os médiuns são mais ou menos impressionáveis. Uns sentem, né, essa impressão em si de uma forma mais intensa, outros menos. E escreve o mestre de Lyon, esta faculdade, né, de sentir a presença do espírito em si, né, nessa impressão física, esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece, pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade. Então, né, às vezes a gente sente aquele arrepio ruim, pesado, gélido, é um espírito sofredor, um espírito mau, ou então a gente sente uma vibração boa e se sente bem, se sente até amado. E tem pessoas, olha, ele fala assim, que pelo hábito, né, de prestarem atenção, conseguem até identificar, é meu mentor que chegou, né? Ou é minha avó que está aqui comigo. Tem pessoas que conseguem isso. Outros são os médiuns audientes. Eles ouvem a voz do espírito. É como uma voz interior que fala, né? Como diz Kardec, no foro íntimo, na cabeça deles. Outros ouvem essa voz como se viesse de fora, de uma forma clara e distinta, como se fosse uma pessoa viva falando. Então, tem esses dois tipos de médiuns audientes. Eu tenho que ficar bebendo água, porque minha voz está horrorosa. Aquele que ouve na sua cabeça é aquele que, né, parece que está ouvindo aqui mesmo, com o seu ouvido. E esses médiuns audientes, muitos deles, podem conversar com o espírito, porque ouvem o que eles estão falando, respondendo, ouvem os seus mentores, às vezes ouvem até obsessores. Tem alguns que são médiuns e estão perseguidos por espíritos malvados, e eles ficam falando, né, coisas assustadoras na cabeça deles. Os médiuns falantes. Então, nesse caso, os espíritos, ou o espírito atua sobre os órgãos da fala do médium. O médium falante,
geralmente se expressa sem ter consciência do que ele está falando. Raramente ele guarda a lembrança do que ele falou, então ele dá a comunicação e depois que o espírito vai embora, não sei o que eu falei. São os médiuns psicofônicos. Os médiuns videntes, eles veem os espíritos. Aí também o Kardec diz que tem aqueles que veem espíritos estando acordados, estando em vigília, conversando com alguém, vê um vulto aqui, ou vê um espírito até com mais detalhes, com cores, e esse é o que está acordado. Mas tem aquele que está num estado de sonambulismo. Então, quando ele dorme, o seu espírito se afasta do corpo físico, mas de uma forma consciente, e vê os espíritos, né, nesse estado. E no caso da vidência, é raro que essa faculdade de ver espíritos se mostre assim de uma maneira permanente, o tempo todo. Quase sempre é efeito de uma crise passageira, né? Vamos ver aqui, né? Passa um tempo de relance e vê lá, com o canto do olho, ou vê de uma forma nítida, mas aqui crise passageira significa um estado anormal, mas não de doença mental, né? Ele está vendo além dos seus olhos físicos, é a alma que vê. Eles podem, inclusive, ver com os olhos fechados ou abertos. Até o Allan Kardec fala, até uma pessoa que nasceu cega, se ela tiver o dom da vidência, ela vai ver espíritos. Allan Kardec escreve, cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Então, acidentais, espontâneas, sabe quando a pessoa viu uma vez na vida, viu uma vez ou outra e depois não vê mais? E essas aparições acidentais, espontâneas, são frequentes. E o Allan Kardec fala, sobretudo no momento da morte. Então, muitas pessoas já ouviram falar, ou já passaram por essa experiência de um ente querido que está um moribundo, né, no leito de morte, e aí eles começam a dizer assim, olha, tá aí minha mãe, você tá vendo? Olha, o meu pai está aqui, ele veio buscar. Então, é porque a pessoa está próxima de desencarnar, seu perispírito já está tão, corpo físico, está tão desligado, que esse dom da vidência aflora. E essas aparições são fatos isolados, não são consideradas uma faculdade de vidência propriamente dita. O médium vidente, ele vê com frequência, ele vê, alguns veem sempre, o tempo todo. Muitos nem sabem se quem está na sua frente é encarnado ou desencarnado. Muitos dizem assim, eu pensei que era uma pessoa, sumiu de repente. E outros só veem, né, de uma forma esporádica, mas com mais frequência do que nesses casos assim que acontecem muito raramente. E os médiuns sonambúlicos? Bom, sonâmbulo, ele age sob a influência do seu próprio espírito, é a alma que está emancipada do corpo físico, e aí essa alma emancipada do corpo físico vê as coisas do plano espiritual, vê, ouve, percebe, fora do limite dos sentidos, né? Dos sentidos físicos aqui do corpo de carne. E aí, nesse caso, quando o médium sonambúlico está nessa situação, às vezes ele até fala do que ele está pensando, mas esse daí não é considerado médium, é um sonâmbulo. O médium sonambúlico é aquele que está nesse estado de sonambulismo, mas tem o espírito atuando por ele.
o médium sonambúlico acaba se tornando um instrumento do espírito, né? Como Allan Kardec fala, dessa inteligência estranha. Então, ele assim, tem uma atitude passiva, e ele não diz o que ele vê. Na verdade, ele diz o que o espírito quer dizer. Allan Kardec, né, fala aqui no Livro dos Médiuns, do caso de um médium sonâmbulo, que ele conseguia enxergar dentro do corpo das pessoas onde estava a doença. Mas ele atuava também como médium, porque de vez em quando vinha um espírito médico, que receitava através dele, né, a medicação para aqueles casos, para aquelas doenças. E certa vez, então, até ele falou, né, para o paciente o que ele tinha, e o paciente disse, então me dê o remédio. Ele falou, eu não posso, porque o médico, o doutor, não está aqui comigo. Então, aí, no caso, ele é um médium, porque ele trabalha junto com esse espírito, fazendo curas, no caso. Agora, aquele que, né, durante a noite, o corpo se fica lá dormindo, o espírito se emancipa, o espírito vai zanzar por aí, mas sem trazer comunicação de algum desencarnado, não é considerado médium. E os médiums curadores? São as pessoas que curam pelo simples toque, ou pelo olhar, ou por um gesto. Olha, né, Jesus, são pessoas que têm força magnética. A força magnética, escreve Kardec, reside, sem dúvida, no médium, mas é aumentada pela ação do espírito que ele chama em seu auxílio. O espírito dirige o fluido do médium, né, para aquela pessoa que está precisando ser tratada, e o espírito dá a esse fluido as qualidades necessárias para se tornar, né, um medicamento, um tratamento. Allan Kardec escreve, aliás, ele perguntou, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Né, está lá doentinho, gripado, aí eu vou fazer uma prece, estou lá sozinha. Será que eu consigo a cura? E o que a espiritualidade responde? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, às vezes, né, aquela doença é um alerta, um chamamento para ele mudar a sua conduta, o seu pensamento. E aí ele pede, né, ajuda, o auxílio para se curar, mas a cura não acontece, porque ele ainda precisa daquela doença, porque precisa se modificar, ou precisa se modificar mais. E aí a pessoa que faz a prece e não se cura acha que não foi ouvida, mas lógico que foi ouvida, mas no momento ela ainda não está pronta para ser curada. E os médiuns pneumatógrafos, esses daí eles têm uma aptidão para obter a escrita direta, grafia, né? Grafia é escrita. Então, é uma faculdade muito rara. Que faculdade é essa? O espírito, né, doa o seu ectoplasma e obtém-se traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras, ou numa parede, ou num papel escondido na gaveta, ou no ar. O Allan Kardec escreve: basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito que quer se comunicar, durante 10 ou 15 minutos, às vezes mais, e a escrita aparece. A pessoa coloca uma folha de papel em branco numa gaveta, fecha, e aí esse médium, ele, né, age como intermediário, doando
o seu fluido, o espírito usa esse fluido e materializa a tinta, vamos dizer assim, as letras no papel. E surgem traços, palavras, frases, parágrafos e mesmo páginas inteiras. E os médiuns escreventes ou psicógrafos. Então, novamente, são vários tipos, né? Tem o médium mecânico, a mão se move independentemente da vontade do médium, ele nem sabe o que ele está escrevendo, né? Chico Xavier, né? Tem alguns que psicografam uma página aqui, outra página ali, com textos diferentes, inclusive o Leon Denis cita, num dos seus livros, que tinha um médium que ele trazia uma mensagem de um espírito psicografado nessa página, ao mesmo tempo, uma outra mensagem de um outro espírito psicografado na outra página, com a sua outra mão, e o terceiro espírito falava com ele através da psicofonia. Então, o médium mecânico é aquele que nem sabe o que está escrevendo. A mão vai embora. Nem sai do papel, né? Chega no fim da folha, volta direitinho. E o médium intuitivo é aquele cujo pensamento do espírito passa primeiro pela mente dele, e aí ele escreve no papel. Então, ele tem consciência do que ele escreve. Mas também tem médios que ficam assim, né? Nesses dois extremos, o mecânico, que escreve sem saber o que está escrevendo, de uma forma automática, o intuitivo, que primeiro, né, passa pela sua mente para depois escrever, e alguns ficam assim no meio termo, ou mais para lá, ou mais para cá. Bom, vamos falar um pouquinho do ectoplasma, que a gente falou, né, que os médiuns curadores, os médiuns de efeitos físicos doam ectoplasma. E que é o ectoplasma? É uma substância semimaterial, né? Nem sólida, nem gasosa, é fluídica, é fria, úmida, viscosa, moldável, né? Dá para ter uma geleinha, né, que você vai moldando, que o médium expele pelos boca, nariz, ouvido. É uma substância transparente e, assim, a densidade varia, né? Mais denso, menos denso, e também a cor varia, às vezes é mais esbranquiçado, às vezes é mais acinzentado, às vezes é mais brilhante, menos brilhante, e é uma, assim, graças ao ectoplasma é que existe a mediunidade de cura, que existe a materialização de espíritos. Então, na materialização, todo mundo que está presente vê, ouve, às vezes toca o espírito. Na vidência, não. Só porque na vidência, o espírito não se materializou. Só quem vê é o médium vidente. Então, vamos dizer assim, uma sala com várias pessoas, só um viu o espírito, ou ouviu o que ele queria dizer, ele é o médium vidente e audiente. Mas, se aparece um espírito que todo mundo está vendo, ele se materializou. Às vezes, essas materializações elas foram muito frequentes no século XIX, que foi um chamariz para comprovar a imortalidade do espírito, né? Que a gente realmente vai para o lado de lá depois que desencarna. E aí tem muitas fotos dessas experiências, alguns espíritos materializavam só a mão, às vezes uma materialização bem assim, rudimentar, só panos, assim, uma coisa meio confusa, outros se materializavam com detalhes, dependendo dessa potência do médium em doar o seu ectoplasma, né? Na verdade, não é o espírito que se materializa, a gente tem mania de falar que o espírito se materializou, mas foi o ectoplasma do médium que aderiu no perispírito do desencarnado. O que a gente está vendo é o perispírito do desencarnado que se condensou, que se materializou, porque o espírito mesmo a gente não vê.
Mas a gente fala, né? O Espírito se materializou. E André Luiz, né, ele fala aqui nas suas obras, da série Nosso Lar, que para que haja a materialização, é preciso 3 elementos essenciais. O fluido, ele fala fluido ABC. O fluido A, ele, diz André Luiz, são as forças superiores e sutis da esfera espiritual. Espíritos também doando fluidos. O fluido B são os recursos mediúnicos do médium, é o ectoplasma do médium e também os sustentadores. Se tiver uma reunião assim de materialização, os sustentadores também doam ectoplasma. E o fluido C é captado na natureza. Inclusive, no final do livro Nosso Lar, né, tem, no último, acho que é no último capítulo, que eles vão buscar os fluidos da natureza para medicar o marido o atual marido da esposa do André Luiz, da Zélia, né? Na Bíblia tem muitos espíritos, como a Nicássia falou, né? Muitos relatos de espíritos que se materializaram, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ele apareceu entre Moisés e Elias, todos viram, então, no caso, né, os apóstolos que lá estavam, ou seja, Moisés e Elias estavam materializados. Após a crucificação de Jesus, ele também se materializou, né, aparecendo para os apóstolos, e também, né, a muita gente, né, que esteve presente quando ele subiu, né, finalmente para as alturas. E o ectoplasma, ele foi muito pesquisado no passado por grandes cientistas, prêmio Nobel, inclusive. E na codificação espírita, Allan Kardec não usou a palavra ectoplasma. Ele, às vezes, falava em fluido cósmico universal, às vezes falava em plasma, mas essa palavra ectoplasma se consagrou no meio espírita e, inclusive, no meio científico. Então, amigos queridos, vou passar a palavra para a Nicássia, para a gente encerrar, né? Isso, Beth, muito obrigada. Então, a gente vai fazer agora o encerramento. Vamos fazer uma vibração de amor pela paz, pela fraternidade e pelo equilíbrio de toda a humanidade. Pedimos a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam promover a paz, especificamente nos países que estão em conflitos. Pedimos ao Pai Criador, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos dê a sustentação necessária, que nos fortaleça na fé e no amor, para que possamos seguir a nossa caminhada, buscando a nossa evolução moral, espiritual, nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas, para que possamos superar todas as dificuldades do nosso caminho. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, por essa oportunidade bendita, por essa casa, o SEAC, Casa de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, que nos promove essas lives esclarecedoras para que possam nos orientar a seguir o caminho certo. Agradecemos a todos os ouvintes, a todos os presentes, e agradecemos a todos que seguem conosco na mesma caminhada. Agradecemos a Jesus por nos auxiliar, especialmente por nos conduzir ao encontro dessa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada, e que assim seja, graças a Deus.